Pronto, Thiago, tá contigo, cara. Bom, gente, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite ao Jerônimo, pessoa a quem eu agradeço e já cumprimento todo o ICMBio, aos condutores, meus colegas de profissão, né? A gente está aí nessa labuta. E a gente já pode começar então o tema com essa fala do Jerônimo, né? Gente, ó, eu vou começar a gravar aqui, então peço autorização de todos vocês. Isso já mostra que ele é um cara atenado em responsabilidade civil. Ele já pediu autorização para usar a imagem de todo mundo. Vou contar um pouquinho do porquê desse tema, responsabilidade civil. Minha tese de dissertação foi responsabilidade civil do erro médico, então eu estudei muito o tema. E hoje eu tenho, né, um dos projetos que a gente tem dentro do escritório, é um curso que eu ministro para médicos, hospitais e operadoras de saúde, justamente para minimizar o risco da atividade gerar uma demanda judicial. Eu, quando fiz minha tese, né, no assunto, que eu estudei o assunto, eu percebi que a maioria das sentenças não era por erro no procedimento, era por não respeitar a lei. E isso gerava uma demanda que acabava numa indenização aos médicos, dentistas, fisioterapeutas, enfim, tá? Então, por isso que eu estudei tanto o tema e quis trazer, né, para todos os condutores, dentro da minha experiência como advogado, como condutor, como turista de Alcatraz, que eu fui muitos anos, né? Eu e a Tommy outro dia achamos aqui em casa uma programação de mergulho de antes de ter sido fechado Alcatrazes, né? Então, temperatura, tudo direitinho, era feito na pranchetinha, né? Não tinha tecnologia para o logbook e tudo mais. Então, vamos começar. Já olhando, tem alguém com microfone só. Vamos dar uma fechadinha. Eu tô procurando aqui. Joia. Vamos começar então aqui com a proposta disso, né? O objetivo aqui não é assustar, mas mostrar aonde começa e onde termina a responsabilidade de cada um de nós, né? E ensinar e pensar da melhor forma de trabalhar para minimizar o risco, né? Então, quem conhece a fera aí, então essa é uma foto do Léo, a gente estava indo para Alcatrazes, Léo Francini, a embarcação Capitão Chimango, hoje uma embarcação cadastrada junto ao ICMBio para essa finalidade. E com todos os requisitos legais para poder operar o turismo, né? Que é o que a gente vai olhar um pouquinho mais para frente. Além de advogado, condutor, também marido da Tomi e sócio da Rosa do Mar Mergulho. Currículo esse que eu mergulho muito. Enfim. Vamos lá, vamos tentar passar a imagem aqui. Tchumba. Isso aí. Então vamos começar definindo o que é responsabilidade civil. Então, responsabilidade civil, né? Provavelmente deve ter alguns advogados aqui também e tudo mais. Então eles têm um conceito mais rebuscado, né? Mas eu vou tentar falar para todos, não só para advogados. Então, quando a gente pensa em responsabilidade civil, é quem responde quando algo dá errado, né? Então não deu certo, quem é o responsável? Quem que eu vou culpar pelo, pelo resultado? Quem que eu vou culpar porque isso não deu certo? Ou porque simplesmente a pessoa se sentiu desrespeitada com o resultado? Ela não se sentiu amparada, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. Então vamos primeiro definir a responsabilidade civil. Então é essa. Então algo não deu certo, algo ocorreu que não foi legal, alguma coisa na operação não deu certo. Bom, quem que eu vou culpar? Quem vai me indenizar, né? Vamos começar então trazendo os tipos de responsabilidade civil. Então a gente tem a de meio. A de meio é aquela que a gente tem que usar todo o meio necessário para tentar alcançar um resultado. Eu não sou obrigado a entregar o resultado, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Quando o condutor que orienta o visitante a não tocar no coral, enfim, está cumprindo sua função. Ele usou todos os meios, né? Explicou, demonstrou, pediu uma distância de segurança, mas de certa forma ele acabou tocando, né? Aconteceu algo. Ele usou todos os meios necessários para evitar, ó.
não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Ele usou os meios necessários para ter um resultado. Essa era a responsabilidade dele. A gente tem um outro tipo de responsabilidade civil que é propriamente a do resultado. Eu preciso entregar um resultado, né? Então, a empresa que transporta turista ou a operadora de turismo, quando ele vende um serviço, aí ele tem a obrigação de entregar esse resultado, o que ele está vendendo. E aí eu acho que a primeira noção que a gente precisa ter enquanto condutor é essa. Então, eu quando estou na função de condutor, uma embarcação particular, ou mesmo numa operadora de turismo, eu estou na função de meio. Então, eu vou fazer o possível, né, do que tá, vou entregar todos os meios, vou me empenhar para entregar o resultado. Agora, quando eu estou na função de prestador de serviço, aí eu tenho uma obrigação de resultado. Fazer um parênteses aqui fica mais fácil de entender. O médico, quando a gente vai ao médico, ele vai usar todo o meio necessário para tentar te curar, para tentar fazer você se sentir bem. No entanto, quando a gente fala num cirurgião plástico, que você vai buscar um resultado final, está contratando aquele resultado, o cirurgião plástico já tem uma responsabilidade de resultado, tá? E as consequências dessas responsabilidades, né? Então, além da gente ter a responsabilidade de meio e de resultado, a gente tem a subjetiva e a objetiva. Como é que eu vou responsabilizar essa pessoa? Então, quando a gente fala de responsabilidade subjetiva, é aquela que ele tem que ter. A pessoa que vai ser responsabilizada, ela tem que ser imputada a ela a culpa ao resultado, né? Nexo de causalidade. Então, os pressupostos da culpa: negligência, imprudência ou imperícia. Então, o instrutor de mergulho que age com descuido ao não revisar o equipamento de um aluno responde subjetivamente, né? A gente, quando vai estar com o aluno, quando a gente, enfim, a gente tem essa obrigação, enquanto instrutor de mergulho, profissional do mergulho, de revisar, tá tudo bem, orientar, checar, né? Toda aquela coisa que a gente tem nos nossos manuais, tá? Então, se você foi negligente ou você foi imperito, de repente levar um aluno de Open ou um mergulhador, né, para mergulhar numa profundidade que ele não está pronto, que ele não está certificado, você vai estar agindo, né, você vai ser caracterizado na responsabilidade subjetiva, porque você agiu com culpa, você, né, negligente, imprudente ou imperito, tá? Tem aquela objetiva, eu respondo independente de culpa. E nesse primeiro momento, nessa primeira análise que a gente faz, essa talvez seja a mais importante. A partir do momento que eu tenho um preposto, por exemplo, trabalhando para mim, enfim, tem alguém que está falando em nome de, né, da Rosa do Mar ou qualquer outra operadora de turismo, essa pessoa, a empresa responde independente se a culpa foi dela ou não. Essa é a responsabilidade objetiva. Então, de novo, fazendo um paralelo com os médicos, o hospital responde independente de culpa. Simplesmente porque o médico estava lá nas dependências dele. Ah, mas o erro foi do médico. O hospital responde junto. Uma responsabilidade objetiva. Ele não precisa ter culpa. Ele não precisa interferir diretamente no resultado. Ele responde independentemente de ter feito algo errado. Essa é a responsabilidade objetiva, tá? O Jerônimo tinha falado da gente ao longo da conversa e anotando as dúvidas, mas nessa parte de conceito, eu acho legal que se o Jerônimo me permite, se alguém tiver. Não entendi, Thiago. Você pode dar outro exemplo? Alguém levantar a mão aqui e perguntar? Porque isso é importante para a gente entender o resto da nossa conversa. E às vezes isso é muito claro para mim, né? Mas para quem está ouvindo pode não ser tão claro. Fica a seu critério, Thiago, você que está no comando aí, daí os participantes, se tiverem algum questionamento sobre esses pontos que ele apresentou até agora, fiquem à vontade. Podem digitar no Boa, chat ou se quiserem fazer intervenção também com fala, tudo certo. maravilha. Vamos lá. Bom, não estou vendo nenhuma mãozinha aqui erguida, então vou seguindo, tá? Agora vamos trazer tudo isso agora para a nossa função, para a função de condutor, né? Qual que é a nossa responsabilidade? Meio, resultado, subjetiva, objetivo. Então, a regra, analisando a função, né? Então, no caso do condutor credenciado, sua responsabilidade é, em regra,
de meio e subjetiva. Então a gente tem que entregar o meio necessário e a gente vai ser responsabilizado se a gente agir com culpa. Por qualquer, e aí a gente vai até pensar num acidente, enfim, ecológico, uma contaminação, crimes contra o meio ambiente, enfim, a gente deu a informação, a gente fez o nosso papel e a embarcação que a gente está lá, uma embarcação particular, foi lá e fez algo errado, ou o dono do barco. A gente vai relatar, isso foi, né, isso no curso é explicado, a gente faz o nosso relatório e comunica. Embarcação tal, aconteceu isso, 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 isso. A gente usou o meio necessário, as ferramentas que a gente tinha para tentar obter, né, aquele resultado que a gente esperava, tá? Agora, no entanto, uma embarcação particular, né, liga para mim, Thiago, pô, eu tenho um barco, vou sair aqui do Yacht Club, queria ir pro arquipélago. Legal, vamos lá. Pô, mas você tem cilindro? Não, pô, eu alugo para você o cilindro. Pô, vai estar frio, hein, cara? Você tem uma roupa a tantos milímetros? Não, eu alugo para você uma roupa. Pô, você tem. Ah, cara, essa tua máscara aí não tá legal. Quer uma máscara? Eu alugo para você também. Eu já começo a mudar minha responsabilidade. Eu estou mudando a minha prestação de serviço. Eu estou oferecendo, agregando obrigações à minha prestação de serviço. E aí eu já começo a mudar uma responsabilidade de resultado e objetivo. Que objetivo, Thiago? No caso, vamos supor que eu vou pegar equipamento com outra operadora, com outro cilindro, né? Vou levar um cilindro e a hora que eu cheguei lá, montei o equipamento, esse cilindro estava com 60 bars. A culpa não é minha, eu aluguei de terceiro. Pouco importa, eu sou responsável. E aí essa indenização, né, possivelmente, não vai ser só no valor do cilindro. Sei lá, quanto está um alugando um cilindro aí, R$ 100. Eu não vou ser obrigado a indenizar R$ 100. Eu vou ter que ser obrigado a indenizar toda a despesa dele, a frustração dele, a perda de uma chance, danos morais. Essa conta vai ficando monstruosa na medida que eu vou agregando. Né? E aí quando a gente fala Ô, de... Thiago, Oba! tem uma pergunta no chat aqui. E se emprestar equipamentos sem custo? Isso é complicado, tá? Mas se for sem custo, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, isso fica muito claro que você está deixando, né? Você evidenciou que você não sabe, você não, as condições que esse equipamento se encontra, você vai estar isento, né? Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele fala o seguinte: você tem a obrigação de comprovar, então se chama inversão do ônus da prova do Código de Defesa do Consumidor. Você, enquanto réu, tem a obrigação de comprovar que você informou que não sabia da qualidade desse equipamento. É mais ou menos aquela coisa que a gente vai no shopping, tem uma plaquinha assim, não nos responsabilizamos pelo objeto dentro do veículo. Esquece. Se roubarem o teu celular dentro do carro, o shopping é responsável. Então, mas ele avisou que o equipamento era emprestado, não cobrou. Mas eu só fechei com ele porque ele ia me emprestar o colete. Então, mesmo a função, às vezes, agregada do empréstimo, né, do comodato, enfim, pode gerar responsabilidade. Mas Então, se você. assim, uma Vamos lá. pergunta, cara, aí agora minha, fazendo um paralelo, por exemplo, com essa história que a gente tem do termo de conhecimento de risco e normas de Alcatraz. Numa situação como essa que foi aventada aí do empréstimo do equipamento sem custo, se a pessoa, de repente, hipótese, assina um termo lá na embarcação, ó, resolvi pegar o equipamento tal, sem custo e sem averiguação das condições, não sei o que, papapá. Isso isentaria o condutor ou o operador de responsabilidade? Não, não necessariamente pelo termo, mas sim pela Ah, condição que você me contou. Essa pessoa já fechou a viagem, ela já está lá, ela já teve todas as despesas, e o condutor só estava na função condutor. Ele voltou para aquela responsabilidade de meio e subjetiva. Está lá no barco. Você me empresta um colete? Te empresto, já está no barco. Não agreguei esse empréstimo, não pode ser interpretado como uma condição que me favoreceu na hora entendi. de Isso não vender está o meu no pacote serviço. do serviço inicial. Pronto. Exatamente, exatamente. É exatamente isso.
Acontece constantemente. Quem trabalha com mergulho, todo mundo leva uma bolsinha de equipamento reserva. A gente já chegou com o mergulhador lá e o cara não levou a nadadeira. Graças a Deus, tinha uma nadadeira lá na bolsa reserva para emprestar. Chegou lá o colete do cara, pum, estourou a válvula. Pô, pega o meu colete, usa meu colete. Mas isso não estava na minha prestação de serviço. Ele já tinha fechado, ele já tinha feito. Tá aqui, eu estou te emprestando um equipamento. Legal? Na medida que eu então chamo essa responsabilidade para mim, eu agrego esse serviço, que é a história do shopping, né? Muitas vezes eu só vou a esse shopping porque ele tem estacionamento, então isso é um diferencial para eu escolher esse shopping. Eu sou o responsável. Eu peguei cilindro com fulano. Chegou lá, o cilindro tá. Ou a torneira não abriu. Quem nunca passou por isso? Chega lá, a hora que você vai abrir o cilindro, você dá aquela testadinha que você fecha a manopla, espana. Quem não... Todo mundo já passou por essa situação. E aí? Aí você está lá em Alcatrazes, vamos supor que você foi com uma embarcação rápida, legal, volta para trocar o cilindro. Eu tenho cilindro reserva, eu levei cilindro reserva, virou de resultado. Esta frustração vai gerar uma obrigação de indenização. Eu indiquei, olha onde pode chegar isso, gente. Eu indiquei tal escola, ou tal operadora, ou tal, para alugar esse cilindro. Eu indiquei. Eu assumi o risco. Eu posso ter uma responsabilidade solidária, só pela indicação. Então, assim, você conhece alguém que aluga cilindro? Ó, conheceu até conheço, mas eu não indico ninguém. Tá aqui o contato, fala com fulano. Pô, eu queria muito ir com os meus amigos para Alcatraz, né? A gente vai falar um pouquinho disso do charter mais para frente. Você conhece alguém que aluga barco? Pô, tem um amigão meu, puto, o barco dele é 10. Hum, Como assim você falou que o barco dele é 10? Você assumiu a responsabilidade? O barco dele é 10? Essa indicação já pode gerar obrigação ah, de ter que indenizar se o barco não for 10. Como você do barco, o barco tem um cheiro ruim, o barco estourou a correia no meio do caminho, tem que voltar rebocado. Você já assumiu esse risco. Então são cuidados que a gente tem que ter, são detalhes que a gente tem que cuidar. Ou realmente não, eu quero montar uma gama, a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, de prestadores, de parceiros. Legal, vou montar uma empresa, vou ter a responsabilidade, vou trazer isso para um CNPJ, vou contratar um seguro de responsabilidade civil. Legal. O objetivo hoje é trazer todas as opções e demonstrar, né, para o condutor que quer empreender, que ele sai da função condutor, né, ele vai se tornar um empreendedor, como fazer isso. E está tudo bem, fazendo com qualidade, fazendo com responsabilidade, não tem como o coeficiente, né, de erro sair muito do controle. Um ponto delicado quando atua como credenciado, o condutor pode ser equiparado a agente público. Isso traz consigo deveres maiores. Então aí a gente deixei muito claro aqui, todos nós ouvimos essa frase já em algum momento, o condutor não é policial, mas sua omissão pode gerar responsabilidade. No momento que a gente está com a nossa camiseta do ICMBio, né, que assim como eu, todos se orgulham muito em vesti-la, a gente foi aprovado, a gente foi então testado, né? Todo mundo passou por isso, depois que a gente fez a nossa visita técnica, enfim, aí sim a gente foi habilitado para trabalhar, para exercer a função de condutor. A gente se apresenta dessa forma, a partir do momento que é obrigatório a gente estar com a nossa camiseta. Então, sim, eu posso ser equiparado a um agente público. Eu posso Ô, sim, vamos lá, Tiago, desculpa, cara. É porque entrou uma outra pergunta aqui que é a seguinte: vamos lá. indenizar em que sentido? Se eu indicar uma empresa de turismo que está cadastrada a operar passeios para Alcatrazes, eu posso responder por dano moral? É, tudo depende do nexo de causalidade, né? Esse cara aqui é o Então, Thiago, né? Ele vamos casou com ver a como. amiga minha, a Tommy. Casei com a Tommy, É, tudo depende do nexo de causalidade, como isso foi ofertado. É, uma pessoa me liga.
e fala, pô, Thiago, eu tô querendo ir para Alcatrazes, quanto você cobra para ser tanto, né? Para fazer a minha função de condutor. Ah, legal. Pô, mas eu não preciso ver. Fica tranquilo, cara. Se você fechar comigo, pô, eu tenho um parceiro para te indicar, show de bola. Se você fechar comigo, eu tenho um parceiro para te indicar, show de bola. Eu já agreguei essa indicação à minha prestação de serviço. Pô, Tiagão, fechamos então. Puta, cara, olha, meu cilindro não tem. Você conhece alguém que dá recarga? Claro, cara, tá aqui o telefone do cara. Eu já tinha fechado a minha contratação. Eu não agreguei essa indicação, eu não trouxe como um bônus por você me contratar o meu conhecimento, o meu mailing de amigos, de escolas. Então, sim, se você trouxe isso como um bônus a mais por te contratarem, você pode, não necessariamente por danos morais, mas por danos materiais, provavelmente. Perda de uma chance? Provavelmente. Frustração? Provavelmente. Então, sim, você pode ser responsável a pagar uma indenização. Já está contratado. Uma noite antes o cara te liga e fala: meu colete deu pau. Pô, não, eu tenho aqui, eu levo para você. Aí é uma gentileza. Pô, eu preciso de equipamento. Não, fica tranquilo, cara. Pô, a gente fechando, eu te empresto um colete meu. Você já trouxe isso agregado à tua prestação de serviço. Consegui responder? Deu, deu para entender? Eu não sei quem fez a pergunta, então não Quem sei. fez a pergunta foi o André Camille Dias. Não sei se. Foi exatamente essa a minha preocupação. Acho que eu Então, ele respondi, disse então. que não entendeu. Alguém pode me processar porque eu indiquei alguém que está cadastrado? A questão não é o indicar, é se você agregar essa indicação à sua prestação de serviço. Sim, você pode ser processado. E o cadastrado não exime de responsabilidade. O cadastrado é uma obrigação legal, não é uma excludente de responsabilidade. Alugar um cilindro. Thiago, que é Vamos aquele lá. exemplo que você trouxe um pouco antes, vamos supor, o condutor indica assim, não, tem um camarada aqui que é operador que tem um barco sensacional, você vai adorar, tem isso, isso e aquilo outro. É isso. É Aí o isso. condutor vai estar oferecendo o serviço de condutor dele, mas vinculando a essa embarcação desse É isso. operador, e daí o cliente vai e verifica, ou sei lá, verifica, ou sei lá, por que diabo não gostou, e daí vai correr atrás então de um ressarcimento. Seria algo Poxa, nesse sentido? é isso. É mais ou Pronto, menos isso. Quando você agrega a sua prestação, o seu conhecimento, você é responsável. pronto. André, é, eu não sei, você ainda perguntou aqui, André, processado por quê? Porque aquela oferta, se eu estou entendendo bem o que o Thiago nos falou, aquela oferta do produto de um terceiro que você vinculou à sua prestação de serviço de condutor, ela não corresponde ao que você disse para o cliente que contratou a sua prestação de serviço como condutor. E ela ultrapassou o limite da tua prestação de condutor. Porque daí já está oferecendo a embarcação. Você já está pondo algo a mais, que não é tua Pronto. função de condutor. Mudou tua responsabilidade. Pô, Tiagão, vale a pena, eu corro o risco, o cara, enfim, faz um acerto, eu ganho uma... Mas saiba que você pode ter esse risco. Então, quando você for indicar e o cara vai te dar aí, sei lá, saiba que você pode ter esse risco. Vale a pena uma indenização por danos morais, uma indenização por danos materiais. Vamos supor, uma família de 8, né? Pai, mãe, Certo. filho, namorado e tal, gastaram quanto nessa saída? E o cara te pede para você responder: ah, mas eu posso entrar contra o cara do barco. Possivelmente sim, direito regresso de ação, possivelmente sim. Mas até isso já tem um problema, né? Tá, o André está com a mão levantada Fala aí, só André, para a vamos gente lá, tentar vamos fechar lá, esse ponto. Vamos lá. vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite aí, pessoal. Obrigado, Jerônimo, Thiago, também pela oportunidade aí. Só vou esclarecer essa dúvida, né? Porque eu entrei agora nesse edital de 2025 e quero estar correto aí, né? Quero Uhum. levar, quero fazer o trabalho de forma totalmente correta. Eu sou condutor, eu não tenho embarcação. Qualquer condutor, ele está associado a uma embarcação. Então, não existe o condutor que não está ligado Não, a uma embarcação, não, não, não não. é? Não, Não. O condutor ele está associado com a porque para visitação, não ir com a embarcação. com a visitação, né? Mas para Isso. ele exercer a função de guia cadastrado, guia credenciado, ele precisa estar numa embarcação. Então, o que você está trazendo deve ter sido algum caso, eu não sei se já aconteceu ou não, porque tá ficando um pouco confuso para eu entender, né? Eu vou falar o seguinte: eu vou fechar um grupo,
mas vocês vão atrás da embarcação. Eu não posso indicar ninguém. Eu não posso falar se o barco é bom ou ruim, ó, esse barco atende. Muito complexo isso, né? Já houve casos de pessoas processarem condutores, né? Como eu disse, eu Condutores, não. tô entrando agora, né? Não sei se é por causa especificamente de Vamos lá. mergulho, que tem uma série de equipamentos e tal, para esclarecer, porque eu entendo que o condutor ele vai ter que ter uma embarcação para ir para lá, né? E a pessoa, o elo, vai ser o condutor que vai tirar dúvida daquele grupo. No caso, eu não sou operador de turismo, eu sou o guia. Tá? Eu posso fechar um grupo de amigos para ir num barco que atende às exigências do Alcatraz, correto? Então, nesse sentido, eu não posso indicar, eu não posso falar, isso que ficou confuso. Porque eu posso responder por dano, mas aí a pessoa tem que entrar Tá. com um processo, enfim. É isso. Aproveitando Vamos. aqui, então, é porque tem os outros questionamentos no chat aqui, porque daí a gente já junta tudo para tentar fechar essa questão na medida do possível. Tá colocado aqui, ó. Mas então podemos fazer um contrato com os parceiros dos barqueiros? O que me isenta dessa responsabilidade? Pois eu não posso me responsabilizar por questões de problemas dos barqueiros. Isso é uma manifestação. Outra aqui. Não vejo vinculação nesse sentido. O ato de indicar não está obrigando o contratante a contratar o que foi indicado. É muito subjetivo. Primeira questão do subjetivo, brilhante esse comentário, tá? Em direito, tudo depende. Eu ensino isso na pós-graduação, né? É, gente, em direito, qualquer advogado que você fizer uma pergunta, a resposta é essa, depende. Porque realmente, tudo é subjetivo. A gente tem dois advogados e um juiz. Em direito, nada é unânime e nada é soberano. Senão, não precisaria ter dois advogados e um juiz. Né? Então, realmente, tudo depende. É subjetivo, mas é altamente plausível, tá? Essa situação. Vamos entender um pouquinho, vamos voltar um pouquinho. Eu anotei alguns itens aqui, só deixar passar alguns, vocês me chamem a atenção, tá? Primeiro, a função do condutor. E se eu extrapolar e falar alguma bobagem, Jerônimo, por favor, me corrija. A função do condutor não quando a gente está exercendo a nossa função, a gente vai de uma forma bem simples. A gente está na função de olhos do ICMBio. Então, para qualquer pessoa visitar Alcatrazes, tem que ter um condutor segundo aquele número, condutor sub, condutor de visita embarcada. Então, esta é a nossa função. Então, pela obrigação de ter os olhos do ICMBio acompanhando esse visitante, essa função é delegada a nós, né? Então a gente se torna os olhos do ICMBio. Então a gente não está vinculado à embarcação, a gente está vinculado à visitação. Ah, precisa de um barco. Sim, mas o cara pode ter o barco dele, né? Se a gente buscar os números de embarcações que subiram no litoral norte nos últimos 5 anos, é algo que já está preocupante até com relação à visitação, a avistamento de baleias. Já está preocupante o número de barcos, né? Quantidade de embarcações que hoje a gente tem no. Então, assim, existe uma gama de trabalho que é a visitação. Legal, eu quero partir da frente. Eu não posso indicar? Pode, claro que você pode. A minha função aqui é trazer informações sobre o risco que você corre quando você indica, para que você possa ponderar risco com a sua atividade. Eu não estou dizendo para não é proibido indicar, mas a partir do momento que eu indico, eu posso ter. Então, alguém falou aqui de fazer um contrato. Contrato não só com quem você indica. Esse, para mim, é o mais irrelevante, na verdade. Contrato com o seu cliente. Eu não sou responsável por equipamento, eu não sou responsável por mão de obra de terceiros, eu não indico, eu não respondo. Este contrato bem elaborado, ou simplesmente, né, de acordo, quando ele te chama no WhatsApp, hoje em dia a gente tem, né, tecnologia a nosso favor, eu não preciso mandar um contrato mais para ninguém assinar. Ok, eu começo a ter matéria de defesa. Né? Ó, você conhece alguém que tem cilindro? Eu falei, cara, conhecer eu conheço, mas não conheço. Mas não, ó, não me responsabilizo pelo serviço dele. Vou te passar o contato só para te ajudar. É diferente de eu falar, pô, cara, faz o seguinte, puta, você fechando comigo, eu tenho um acordo com ele, você tem 10% de desconto lá. Você percebeu que você agregou à sua prestação de serviço um voucher de 10% de desconto? Tá. Quando você Isso, traz isso para a sua atividade,
é que você começa a ser solidário a ele nos riscos. Ok. Temos mãos levantadas. Vamos lá. André Cabral e depois a Paula. Andrecito, Andrecito. Fala, Tiagão, tudo bem? Me ouve bem aí, meu Beleza, velho? amigo? Ele tá falando assim hoje que vocês estão aqui, porque ele me chama de Tiagueira. Gente, Jerônimo, Tiagão, sugestão, tá? Se possível. Eu entendo que é importante, né, as intervenções aí para esclarecimento, sem dúvida alguma. Acho que o Tiago até abriu essa exceção aí, né, para aquela questão do pleno entendimento da responsabilidade objetiva e subjetiva. Mas minha sugestão, Tiago, se a gente puder dar Adiantar sequência na tua e trazer caso apresentação, prático, né? eu Pode ser. particularmente estou com uma limitação de horário aqui, então me Show, preocupa um pouco da gente se perder aí na condução, no tempo, né? show, Como bons condutores que somos, né? A gente tem que cuidar do tempo aí. Então, minha show. sugestão, Jerônimo, é dar sequência na fala do Tiago e a gente reservar as perguntas aí para após a fala, e a gente E aí fica a com gente mais analisa caso liberdade aí, prático, show de né? bola. Tá? Vamos lá, Então então. fica a sugestão aí. Valeu, Tiagão, muito Vamos lá, bom. vamos lá. Beleza, tranquilo, são só 100 slides, então tá sossegado. A Vamos lá. Paula já abdicou da fala aí, vamos lá. A gente segura para o final e aí, na boa, gente, eu tenho aqui, ó, o tempo que vocês quiserem, a gente analisa caso a caso, me traz a realidade de vocês, a gente bate um papo na boa. Eu vou seguir então, e aí no final, então, a gente, fica o tempo que foi preciso, beleza? Então vamos lá. O condutor, ele não é um policial, né? Ele não tem o dever nem o direito, né? Lembra que o símbolo da justiça é uma balança, então direitos e obrigações precisam estar em equilíbrio, tá? Então ele não tem o dever nem a prerrogativa de autuar, de sair daqui, vai para fora. Eu já vivi uma situação, talvez quem estava na água, se estiver por aqui, depois quiser falar, contar melhor, conta. Ele fala, gente, ó, se cruzar dois grupos, não se misturem. E o cara fala, não, não tô nem aí, eu vou no grupo tal que é do meu amigo. Não, mas espera lá, eu tô falando que não pode, porque vai extrapolar o número e tal. Dane-se. Então vamos fazer o seguinte, eu vou sair da água e você não pode ficar na água. Ah, não, eu vou, então vamos para a água junto e tal. Entendeu? Porque eu não posso prender esse cara, né? São situações que a gente pode lidar, mas eu não tenho o poder de autuar. Eu tenho o poder de pegar e relatar. Depois do nosso relatório, vocês lembram disso, a gente relata. Então, eu tenho o dever de fiscalização, mas eu não tenho a prerrogativa de sanção. Eu tenho o dever de orientar, proteger o arquipélago e o visitante, né? Quando a gente fala de, enfim, de uma situação que ele pode se machucar, que ele pode ter um problema, é, é, dono do barco, não, não, mas eu quero jogar ferro, mas você não pode jogar ferro, querido. Não, mas essa poita não me segura, então, pô, pera lá, eu preciso saber que se ele tem um sistema satélite para apoitar e tudo mais, tá? Quando a gente fala, então, que a gente pode ser equiparado a um agente público, a gente tem na Constituição Federal, deixa eu só abrir aqui, enfim, tantas telas, o Jerônimo viu meu computador hoje. Quando a gente fala na Constituição Federal, artigo 37, ele tem o seguinte artigo: as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável, no caso de dolo ou culpa. O que isso quer dizer? Algo deu errado. Eu estou com a camiseta do ICMBio. O cara me processou. Juridicamente é cabível. Eu não achei nenhum processo, eu pesquisei. Mas é cabível essa ação, inclusive no polo passivo, como réu, do ICMBio. Pela minha má prestação. Olha que doideira. Tiago, ele vai ser condenado? Eu não vi nenhum processo. Acho que não, porque hoje a gente tem a mitigação, né, da responsabilidade pública, mas pode ser processado. A gente tem que entender muito aonde vai os nossos deveres, obrigações e direitos, né? Vamos passar para o próximo aqui. Agora aquela questão, né, que a gente está falando, charter. Então, primeiro vamos entender o que é charter, né? Então, o dono do barco quer visitar, vai levar uns amigos e tal, e obrigatoriamente precisa ter um condutor. É charter? Não. Ele está indo com a embarcação dele, ele está levando, né, os convidados dele. Não, não é charter. Minha prestação vai ser simplesmente ser os olhos
do ICMBio durante essa visitação. Perfeito, maravilha. Pô, mas tem um grupo, né? Eu sou, sei lá, eu faço trilha de moto, eu sou jipeiro, pô, tem uma galera que quer ir. E aí? Bom, uma galera que quer ir, um grupo fechado, ele pode sim alugar, isso é o que a lei fala, né? Aí caracteriza a charter. Este grupo pode alugar uma embarcação e esta embarcação precisa ter um condutor. O charter não é eu alugar um barco e revender vagas, não. O grupo como um todo, uníssono, único, aluga uma embarcação e vai para Alcatrazes. Precisa de um condutor, vai me contratar. Tiago, pô, você tem um barco aí para indicar? Como é que eu vou apresentar isso para o meu cliente, né? Para a pessoa que está contratando os meus serviços como condutor? Para indicar, não. Ó, mas eu vi lá na Marina que tem esse cara aqui que tem um barco legal. Eu vi o barco de longe, acho que vale a pena você ir lá visitar, pedir um vídeo pro cara. Passa algumas opções, né? Não passa uma única opção. Parece venda casada, uma única opção. Passa algumas opções, ó, tá aqui. Neste contrato que você vai fazer com esse seu cliente, eu não sou responsável pela embarcação. Aliás, né? Vamos lá, essa embarcação foi para Alcatrazes e percebeu, por exemplo, que o casco dele. Olha só, você indicou uma embarcação que cometeu um crime ambiental e você tinha a obrigação de fiscalizar, ou pelo menos apurar. Fiscalizar nem tanto, mas apurar. A gente sabe que às vezes o barco está na água, não dá para a gente ver e tal, muitas vezes está na marina. Olha o tamanho que isso vai pegando. E aí eu te pergunto, eu quero fazer esse serviço. Tá legal, então traga para o seu serviço a profissionalização. Seja um agente de turismo, tenha uma embarcação cadastrada, para que você fuja dessa responsabilidade. Pô, mas se não for assim, eu não consigo prestar serviço. Traga estratégias para isso. É muito mais fácil. A empresa de charter, que já fez o contrato e tal, precisa de um condutor. E você fazer parte dessa indicação, ou uma marina que tem lá tantos barcos, pô, tá aqui, ó. O Tiagão é condutor do ICMBio, você precisa de um condutor. Quando você é indicado, é muito melhor do que você indicar. Né? E Tiago, cuidado com. Oba. desculpa a interrupção, pessoal, mas num caso como esse que você traz aí, se a gente passasse, por exemplo, para as marinas do litoral norte, a lista de condutores autorizados do ICMBio Alcatrazes, e elas indicassem esses condutores, então a gente estaria indo no rumo disso que você está dizendo. É isso aí? É isso aí. A gente estaria num Legal. rumo muito melhor, um caminho muito melhor. Aliás, a gente estava conversando agora há pouco. Eu estou levando essa indicação, essas listas de hoje, para dentro do Fórum Náutico Paulista. O que a gente mais quer, gente, enquanto operadora de turismo, é que Alcatraz fique famoso. É, é, Todo mundo quer isso. A gente quer Alcatrazes na vitrine. A gente tem uma Laje de Santos aqui, gente, que é, 50 minutos de São Paulo. Muito mais fácil vender mergulho na laje. Agora, se tiver um monte de gente falando de Alcatrazes, pô, tem cliente para todo mundo, gente. A gente só precisa fazer isso direito. A gente só precisa fazer isso direito. Tem cliente para todos os condutores, a gente só precisa fazer isso direito. A gente tá levando, eu estava falando agora com o Jerônimo, a gente está levando Alcatrazes para o guia de turismo subaquático do estado de São Paulo. É, Agora, só cuidado com esse anseio de querer fazer o trabalho, a responsabilidade que você está assumindo. A minha função aqui é só essa. Você pode indicar o barco? Pode, desde que você saiba o risco que você está correndo. Indicar o barco não é problema. Agora, alugar um barco no seu nome e tentar vender vagas, aí você está cometendo um monte de ilícito. Aí sim, aí eu digo para você, isto você não pode. Em todas as esferas, administrativa, civil, penal, ambiental, normã. Aí sim, aí é ladeira abaixo. Aí é ladeira abaixo. No momento que você aluga um barco e vende vagas, aí é ladeira abaixo. Para você, para o dono do barco, para o ICMBio, enfim, aí é ladeira abaixo. Aí é uma bola de neve. Aí eu digo, categoricamente, isso você não pode fazer.
Agora, ter um parceiro, legal. Vamos desenvolver um contrato. Pô, Thiago, você me ajuda? Claro, cara. Claro que ajudo. Pô, né? Vamos sentar, tentar, fazer um modelo. Tem a Acra aí, enfim, que ela pode, fazer um modelo de contrato de prestação de serviço. Eu tinha visto que a Claudinha estava entrando, pô, a presidente da. Sabe? Cara, tem uma gama. O que eu quero é que vocês trabalhem seguro. Sei lá, eu não sei quanto que vocês cobram, cada um tem a sua tabela, para ser condutor. Vamos supor que você cobrou R$ 800, R$ 1.000, e tomou uma ação de indenização de 15 mil, a conta não fechou, gente. Eu não quero que vocês tenham prejuízo. Eu não estou dizendo o que pode ou o que não pode. Eu estou trazendo o risco que você assume quando você faz isso. Quando eu indico uma embarcação, quando eu alugo um equipamento, quando eu indico, né? Eu defendi um amigo, um grande amigo, advogado também, um grande, grande amigo. Faleceu, pô, foi aniversário dele ontem, aliás. Ele foi convidado por uma empresa de eventos para fazer uma feijoada num casamento. E a feijoada deu dor de barriga em todo mundo. Convidado. A empresa de eventos colocou em cima dele a responsabilidade. Olha onde chega, gente, a responsabilidade civil. Ganhamos o processo? Ganhamos o processo, mas olha a dor de cabeça que ele passou. E vou dizer, eu ganhei o processo porque não foi ele que comprou a matéria-prima. Se ele tivesse comprado a matéria-prima, eu não sei se eu teria ganho o processo. Tá? Então é isso que eu quero trazer para vocês. Eu não quero dizer que não façam, mas se fizerem, saibam o risco. Tem que valer a pena, gente. Tem que valer a pena. O risco que você vai correr pelo que você está recebendo pelo seu trabalho. Como é que a gente, né? E aí, no final de hoje, eu espero que a gente tenha um modelo de como atuar, minimizando o risco. Acabar com o risco é impossível. Se você quer acabar com o risco, faz uma pólice de seguro de responsabilidade civil. Ô, Thiago, Oba. sobre isso que você está falando aí, cara, de repente eu não sei qual que seria o espaço para isso, mas, sei lá, de repente a gente tentar fazer um fluxo, desenhar um fluxo para essa minimização de risco na prestação do serviço, usando o charter ou o que seja, e, de repente, pensar um modelo de contrato. Pode ser uma conversa, que a gente reúna Pode, eu uma estou turma disposto a dar aí. uma mão nisso. Isso, ou uma câmara técnica do Conselho de Uso Público, por exemplo, que uma das pautas pode ser isso, sacou? Não Pronto, sei. eu Ou um estou à grupo de trabalho. disposição. É isso. Beleza. A ideia hoje foi o primeiro slide. Não é tirar a vontade, né, assustar vocês. É trazer segurança para a prestação de serviço. Então, enquanto eu não entendo o risco que eu estou correndo, eu não tenho segurança. Tá? Se acontecer um acidente nesse tipo de operação irregular, então o charter, que, né, a venda na modalidade turismo disfarçada de charter, né? Então eu fiz um contrato, o cara do barco também quer alugar o barco, claro, e ele nem sabe às vezes, ele simplesmente fez um contrato. Você quer alugar? Tô te alugando, aí você pagou, teu dinheiro é igual ao meu de qualquer pessoa, tô te alugando. E eu comecei a vender vaguinhas separadas. Hoje a gente sabe que qualquer inquérito policial quebra teu sigilo bancário, tá? Então vai ver um monte de depósito na tua conta, meu. Não tem como, não existe crime perfeito. Cara, você vai ter um problema. Imagina se esse barco afunda e morre uma pessoa. Olha só. A gente soube aí alguns anos atrás, uma embarcação voltando de Alcatrazes, dando uma tartaruga de couro que tinha morrido. Cara, não deu tempo de encostar. Afundou. Afundou. Não deu tempo de encostar. Então, assim, você tá ferrado, cara. Você tá ferrado. Tua responsabilidade nesse momento se tornou objetiva. Você não precisa ter tido culpa. Valeu a pena o risco. Ah, mas eu, enquanto operadora de turismo, eu também tenho esse risco. Tenho, mas eu tenho um seguro, responsabilidade civil, na pessoa jurídica. Eu tenho contratos aí sim, de mão de obra que eu terceirizo. Eu vou ter a prerrogativa de repassar essa indenização para quem prestou esse serviço, porque eu estou na legalidade. Eu não estou na informalidade. Legal, turma? Vamos continuar? Quando o condutor vende serviço de turismo. Então, outras situações comuns também eleva o risco jurídico. Venda de vagas, intermediação. Olha lá.
No momento que eu intermediei, pô, pera lá que eu vou cotar. Puta, o cara é meu irmão, pera lá que eu vou cotar. Ah, ele falou que o barco dele é 8 mil para ir para Alcatraz. Você fez a intermediação. Ah, mas eu não ganhei nada, eu não ganhei nenhuma comissão. Devia ter ganho, então, porque você estava correndo risco. Devia ter ganho. Aluguel de equipamento, a gente já falou, né? Não vou voltar nesse item. Mas é isso. Chega lá, imagina. Eu acho que vocês lembram, uns anos atrás, uma empresa aí que deu problema com o casamento. Pô, no dia do casamento não tinha festa de casamento. O dia mais importante da vida desse casal, provavelmente, não teve a festa. Pô, o cara juntou dinheiro, o cara juntou, foi para Alcatraz, o sonho da vida dele. Meu, quantas vezes assim, ó, a gente chega ao Alcatraz, pô, era o sonho da minha vida conhecer. Aí chega lá, a pessoa não pôde mergulhar porque o cilindro deu defeito. Então não é só o valor do cilindro, não é só o valor do teu serviço. Não, tem danos morais, a raiva que eu passei, a frustração que eu passei. A conta pode ser muito alta. No momento que você agrega então, a função de condutor, uma plus, né? Eu pus algo a mais, você responde por esse algo a mais, você responde por essa indicação. A não ser que você tenha um belo contrato, a não ser que você tenha, né, um respaldo jurídico para trazer isso. E isto bem feito, é, eu entendo que pode ser benéfico para a função. Porque, pô, a partir do momento que eu, Thiago, tenho certeza que eu estou indicando um equipamento legal, um cilindro legal, para mim, operador, um condutor legal, cara, eu estou levando qualidade para Alcatrazes. Isso é, bom para todos os operadores, que o ponto vai ficar conhecido como qualidade. Isso é bom para o ICMBio, isso é bom para a comunidade, isso é bom para a função social do arquipélago de Alcatrazes, que foi, né, falado durante o nosso curso de condutor. Isso é bom para todos. No momento que eu entendo a minha responsabilidade, eu vou cuidar da minha responsabilidade, senão eu vou ser processado. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Consequências jurídicas. Quando há irregularidade, as consequências podem aparecer em 3 esferas. Cível, então eu tomar uma ação de indenização, eu vou gastar, eu vou pagar. Seguramente essa ação de indenização vai ser muito maior do que você ganhou como condutor. Seguramente, tá? Sem sombra de dúvidas. Essa ação vai ser muito mais cara do que você ganhou como condutor ou uma possível comissão que você recebeu por indicar esse ou aquele. Seguramente. Seguramente. Então façam isso controlando, fazendo uma gestão de risco com qualidade. Sei lá, de repente a gente pode até ir mais longe do que o Jerônimo falou agora. Um ISO, né, uma coisa semelhante a isso. Então, fornecedores de equipamento de mergulho e tal, onde você, condutor, então, sabe que essa pessoa que você está indicando passou por uma inspeção e tem um controle de qualidade. Pô, eu fui atrás do cara melhor, cara. Deu ruim, né? De sabores da vida moderna. Isso a gente escuta também nos nossos julgados hoje em dia. De sabores da vida moderna. Aconteceu. Não tem como eu controlar todas as variantes. Mas eu tive o zelo, cuidado, para que isso desse certo. Isso é uma coisa que a gente pode pensar. Administrativa, multas aplicadas pelo ICMBio ou outros órgãos de, né, órgãos de turismo e de fiscalização. A gente está sujeito a crime ambiental. A gente falou disso um pouquinho atrás. Crime ambiental. Eu brinco na sala de aula com os meus alunos. Brincava, né? Já tem algum tempo que eu não dou aula. Se você está matando a onça pintada, o guarda chegou, mata o guarda. O guarda provavelmente vai responder em verdade. A onça pintada é inafiançável. É inafiançável. Então, o crime no âmbito ambiental é inafiançável. Coisa séria, né? Não tem muito por onde fugir, tá? Então, quando a gente não toma esses cuidados, mas se eu for ficar sendo chato, eu não, cara, a consequência pode ser séria. Você pode vir a ter um problema que, você vai se culpar o resto da vida por isso, né? É gestão de risco. Eu vou vender, sei lá, vamos sair
dessa seara. Vamos pensar que você tem uma, sei lá, você tem uma tinta, hoje em dia não chama de tinturaria, chama que lava roupa, né? Pô, e tem um cara que meio que tinge roupa. Ah, vou indicar esse cara para tingir a roupa. Ah, ele me dá R$ 10 por calça que eu mando para ele. Aí o fio da calça não pegou a tinta. Esse caso é real, tá? Lavanderia, essa é a palavra. Ele usou essa calça no casamento do irmão dele. E a calça estava ridícula. Aqueles R$ 10, ele era solidário na obrigação. Não era nem subsidiário, era solidário, ele responde junto. Aqueles R$ 10 de comissão, meu, o pedido era R$ 68.000 nesse processo. Aqui na Chácara Flora. Se ele soubesse que ele poderia tomar um processo de R$ 68.000, você acha que ele teria indicado esse cara para ganhar uma comissão de R$ 10? Prefiro não ter. É isso que eu quero trazer para vocês. A gestão de risco. Responsabilidade civil por crimes ambientais. Panorama recente. Essa decisão é recente. Isso que eu estou trazendo aqui, essa manifestação do STF. Foi assim que veio a ideia minha e do Jerônimo de ter esse encontro, esse bate-papo hoje. Dessa decisão, eu encaminhei para o Jerônimo e falei, meu, então vamos fazer um bate-papo sobre isso para alertar o pessoal? Ele falou, bora, Thiago. A gente alinhou data e tal. Tá aqui hoje. Foi desta publicação. Imprescritível. Ou seja, daqui 10 anos alguém pode te processar por algo que você fez hoje no âmbito de crime ambiental. O Supremo Tribunal Federal decidiu com repercussão geral que a obrigação de reparar o dano ambiental convertida em indenização, dinheiro, é imprescritível. Trata-se de um marco relevante para ações civis públicas e tutelas coletivas, uma vez que impede que o Estado ou particulares se escudem na prescrição para evitar a responsabilidade reparatória. A lei traz o tempo que você tem para cobrar o seu direito. Isso chama prescrição. Quando esse tempo passa, prescreveu, enfim, né? Se tiver algum advogado, ele vai, prescrição é decadência. Aí eu vou ter que explicar o que é direito potestativo. Mas vamos ser bem, né, para todos entenderem. Eu poder pedir reparo, a lei fala o prazo que você tem. Cara, eu não fiz dentro do prazo, que pena. Você até tem o direito, mas você não vai poder mais pedir a grana. Crime ambiental, não. É imprescritível. O crime ambiental não tem data de validade. Não tem data de validade. É isso. É isso aí. É isso aí, Jerônimo. Mandou bem. Solidariedade na responsabilização ambiental. O Supremo Tribunal de Justiça, STJ, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, tem reforçado a aplicação do princípio da solidariedade, conforme disposto no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938 de 81. Tanto poluidores diretos quanto indiretos, sejam entes públicos ou privados, respondem conjuntamente pelo dano ambiental. Então, aquela embarcação que possivelmente levou lá, todo mundo é solidário, se ficar comprovado. Ah, Thiago, como é que é o ônus da prova? Aí eu não, assim, aí é uma conversa que a gente pode até ter em um outro momento. Tá? Você tem que realmente comprovar o nexo de causalidade. E aí é meio de prova em direito. É uma guerra para a gente entender tudo isso. Ações concretas de reparação e responsabilização. Hoje, quando você escuta, por exemplo, que uma grande empresa poluiu, sujou, vazou óleo, então você geralmente vê no jornal, ele foi lá e fez um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Gente, se você tivesse noção do preço que é para você cumprir um TAC, aquele óleo que vazou lá, possivelmente é a sua falência. Tem que valer muito a pena você correr o risco de ter um vazamento de óleo. Financeiramente, né? Pelo teu caráter, aí eu deixo para cada um fazer o seu julgamento. Mas financeiramente, o valor para você fazer esse acordo com o Ministério Público, tá? Que nada mais é que um acordo que você faz com o Ministério Público. Então, se você causar um bem à sociedade do mesmo tamanho do mal que você causou, o Ministério Público firma um TAC. A conta é surreal. É surreal, vocês não fazem ideia. Tá? Eu advogo para algumas construtoras. E hoje eu tenho, né, dentro do meu escritório uma outra prestação de serviço chamada Marina Legal, que a gente trabalha, né, no intuito de regularizar as marinas. Não é ensinar ela a trabalhar errado, é regularizar. Espelho d'água,
aquele pier que ele tem, aquele flutuante, né? CETESB. Porque a partir do momento que eu trago essa marina da informalidade, ponho ela no mundo, ela começa a ser fiscalizada, ela gera impostos, ela gera emprego, ela gera, né? Então, essa é a nossa prestação de serviço. Então, eu tenho, assim, vasta experiência e acompanho isso constantemente no meu escritório. Entender o quanto isso pode ser caro e o quanto isso tem que estar dentro da tua prestação de serviço. O risco disso tem que estar dentro da tua prestação de serviço. Eu, há 10 anos, sei lá, 20 anos atrás, não sei quando, eu sofri um acidente de moto. Eu fiquei um ano sem andar. Eu tinha um seguro de responsabilidade civil, eu tinha um seguro de acidente, eu tive que contratar 4 advogados para fazer o que eu fazia. Então, quando eu cobrava os meus honorários, lá já tem na conta dos meus honorários o valor da apólice, o valor. Eu sei que se eu tiver um problema, eu vou ter que arcar com isso. Eu não posso simplesmente, pô, sofri um acidente e não vou fazer tua audiência. Como assim, doutor? Minha audiência é amanhã. Como você não vai? Ó, a balsa parou em Ilhabela, eu não vou poder chegar para tua audiência. Olha que pena, ó. Como assim? Como assim o senhor não vai para minha audiência? Não, mas está chovendo, é fenômeno da natureza. Vírgula. Para com isso, né? Nem sempre tem esse papo. Fenômeno da natureza é excludente de. Não, de responsabilidade civil. Não. Então, tudo isso tem que estar no meu preço dos meus honorários. Tudo isso tem que estar no teu preço, essas condições. Eu quero indicar. Pô, eu acho que é legal. Eu entrego um pacote legal. Bacana, tudo isso tem que estar dentro do preço que você vai cobrar. Eu não estou dizendo para você não fazer, eu estou dizendo só para você considerar esse risco. Eu estou dizendo, diferente do charter, tá? O charter eu falo categoricamente, não faça, porque isso é ilegal, tá? Não o charter, perdão, simular o charter. A simulação do charter, eu sou categórico falando, não faça que isso é ilegal. Agora, o resto, você pode fazer tudo. Agora, você tem que saber as consequências disso e como se prevenir disso. Esse é o objetivo. Né? Eu ganho muito mais dinheiro na função de advogado, na prevenção, do que quando eu defendo o cliente. Uma advocacia de partido me rende honorários 5, 6, 7, 8. Eu tenho clientes, sei lá, eu tenho 20 anos de formado, que há 18 anos eles me pagam todo mês. A empresa já nem existe mais, ele continua me pagando para eu administrar esse passivo deles. Eu ganho muito mais dinheiro com isso. Em evitar o prejuízo. É muito mais saudável para o meu cliente e para mim. Boas práticas para a gente, então, minimizar os riscos. Reitero, o objetivo dessa palestra não é desestimular condutores, mas conscientizar. É fundamental saber onde começa e onde termina a função. E se o condutor quiser ampliar a sua atuação para além da condução, precisa se preparar juridicamente. Formalização. Então, uma empresa, CNPJ, cadastro no Cadastur. E se você está na informalidade, você já tem a culpa presumida. Eu já estou trabalhando errado. Poucas teses de defesa lhe servirão. Eu já estou errado, eu já estou irregular. Então, monta sua empresa. A partir do momento que eu monto a empresa, eu posso ter um contrato de prestação de serviço, um serviço para agregar o meu. Onde nesse contrato, independente desse prestador de serviço terceiro ser responsabilizado, está me assegurado o direito de reaver a importância que eu vou gastar com essa indenização, por exemplo. Hoje abrir uma empresa não é tão difícil, né? A gente de manhã à tarde está aberta. É simples montar uma empresa. Né? Regularização. Cadastrar embarcações junto à Marinha e obter autorizações necessárias. Essa aqui é mais específica, né? Quando você vai vender então, dentro do turismo, aí é para nossa função, né, de condutor, não basta ter um barco bonitinho, um barco legal. Quando eu tenho, né, transporte de passageiro, tem uma série de exigências da Marinha que essa embarcação tem que cumprir. Aquela primeira foto do nosso slide, tá lá o Capitão Chimango. Se alguém já entrou no Capitão Chimango, cara, você tá entrando na NASA. Você vai na cabine do Gustavo, pô, você tá na NASA, cara. O cara tem equipamento pra tudo, tem câmera pra tudo. O cara tem boia, o cara tem tudo. Isso tem um custo, né? Isso tem um valor agregado, mas é exigência legal.
A gente aprendeu no nosso curso, na minha prova pelo menos caiu, qual era o tipo de habilitação, né, que você tinha que ter para ir até Alcatraz, Arraias. Quando a gente fala numa embarcação de turismo, ele tem licenças, habilitações próprias. Ele tem que ter uma tripulação própria, treinada para esta finalidade. Então obtenha isso também. Proteção. E aí é uma coisa que olha, eu fui pioneiro no Brasil de trazer seguradora de responsabilidade civil. É impossível, gente, a gente administrar todos os riscos de uma atividade. Então, foi o que eu disse no início. Quando eu fiz o estudo do erro médico, 70% das ações de indenizações não eram decorrentes do erro no procedimento, mas sim por não respeitar a lei. É o que eu estou dizendo, eles estavam desrespeitando a lei, não tem tese de defesa. É impossível você administrar todos os riscos da atividade. Então, no momento que você tem uma empresa, que você tem um fluxo de caixa, você tem uma atividade contínua, contratar um seguro de responsabilidade civil. Fundamental para qualquer atividade no Brasil. A mais simples, a mais rebuscada. Não tem como você agregar hoje a tutela jurisdicional, né, esse é o termo técnico. A segurança jurídica hoje do nosso ordenamento, ela flutua muito. Todo mundo lê jornal, todo mundo está acompanhando. Quando eu entro com um processo hoje, eu não sei como é que ele vai ser julgado daqui 5 anos no STJ ou no STF. A única chance, então, dessa atividade ter uma segurança, que uma indenização não vai quebrá-la, é um seguro de responsabilidade civil. Tá? Documentação. E aí alguém falou do contrato. Contratos claros. E aí eu vou dar para vocês o mesmo exemplo que eu dou para os meus clientes. Quando você faz um termo de consentimento ou um contrato, entrega para o teu filho de 2 anos, 3 anos, 5 anos. Se ele entender, tá bom. Se ele não entender, faça de novo. Está no Código de Defesa do Consumidor. Ele é o hipossuficiente nessa relação. Então, o contrato tem que ser simples. Me perdoe os colegas, né, os data vênia, mas um contrato de prestação de serviço não tem que ter termo jurídico, não tem que ser rebuscado. Isso eu uso na minha petição, isso eu uso na minha sustentação oral. Né? Quem me vê lá no Capitão Chimango, quem me vê dando aula, mergulhando, brincando, falando gira, quando me vê de terno lá no tribunal, fala, pô, Thiago, você é outra pessoa. Isso eu uso lá. Isso eu uso quando eu vou falar, né, com os outros desembargadores. Contrato que a gente de prestação de serviço de qualquer atividade, tá? Isso serve para o mecânico, isso serve para o termo de consentimento do médico, isso serve. Ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo. Não me venha, como é que tinha na escola do professor Raimundo? Não me venha com chorumelas, porque esse contrato vai ser. Ele tem o risco de ser anulado. Anulável com certeza. Anulado corre um risco. Joia? Manter treinamento e documentação em dia. É isso que o ICMBio promove para a gente. Né? Essa reciclagem contínua. Isso traz, né? Você começa a fugir da culpa. Lembra? A imperícia era um pressuposto da culpa. Sou atualizado. Né? Então, sei lá, eu vou montar um setor de recarga, vai, de cilindro. Pô, eu dou recarga de cilindro há 30 anos. Legal. Se forma. Vai fazer curso de recarga. Se você tiver um acidente e não comprovar a tua capacidade e a capacitação em fazer recarga de cilindro, esquece, não tem advogado que vai te absolver. Eu não vou conseguir afastar os pressupostos da culpa. Então, sim, vamos pensar em treinamento. Isso que o ICMBio faz é muito legal, mas dentro da nossa atividade mesmo. Aos condutores aqui sub, né? A gente acompanhou uma mudança recente. Né, quem mergulha há mais de 10 anos, sei lá, olha, o cilindro você abre e volta. Hoje em dia, as normas de boa conduta do mergulho já mandam não voltar. Por quê? Porque teve o mergulho técnico cresceu pra caramba e tal. Então, quando ele tá meia volta e eu precisar fechar ou abrir, eu posso me perder. Então, hoje em dia, as normas. Mas estava na norma. Quando eu fiz o curso, falava que voltava meia norma. Não, meia volta. Não, hoje em dia já tem norma. Tem que se atualizar. E aí, uma última. Encerrando, né? Uma última reflexão. O condutor de Alcatraz é guardião do equilíbrio entre a conservação ambiental e o uso sustentável. Quanto mais preparado, regularizado
mais protegido estará o visitante, o meio ambiente e, principalmente, o próprio condutor. Todo mundo já ouviu da avó. A corda sempre estoura na ponta mais fraca. É pra gente que vai sobrar isso, turma. O condutor de Alcatraz tem papel fundamental na preservação deste santuário marinho, conciliando a experiência turística com a proteção ambiental e a própria proteção. Gente, valeu. Valeu a paciência. Eu sei que o tema é chato. Eu sou um apaixonado pelo direito, mas ficar ouvindo falar de lei é muito chato. Mas eu achava que a gente podia trazer aí para vocês uma proteção, minimizar o risco, diminuir uma indenização e, acima de tudo, qualidade na prestação de serviço. Um acidente em Alcatrazes, com repercussão nacional, já é tão difícil, né, a gente conseguir operar Alcatrazes. Vai queimar o ponto, né? A gente viu recentemente uma notícia esdrúxula, boba, sobre uma embarcação de uma agência de Ilhabela, uma notícia mentirosa, sem nenhum conhecimento. Até hoje eu respondo pergunta disso. Ah, mas o barco não afundou, é seguro o barco de vocês? Pô, o barco não afundou em nenhum momento. Puta barco seguro. O cara é o máximo. Pô, um cara que sabe tudo de mar, uma prestação de serviço linda. Por uma notícia, uma nota ignorante. A gente não quer isso para Alcatraz. Era isso que eu podia contribuir, gente. Eu tô aqui aberto para as perguntas, para a gente estudar caso a caso, na medida que o Jerônimo também permitir que o link seja acessível. Enfim, estou à disposição aqui para todos. Meu contato está lá no grupo de condutores, Thiago Roquete, eu estou lá. O meu, da Tome, enfim, a gente está lá à disposição de vocês, para o que eu puder ajudar aí e contribuir. Valeu, turma. Estamos abertos para as perguntas. Bom, brigadão, Thiago, aí. Sensacional essa fala sua. Excelentes dicas para redução de danos no exercício da condução de visitantes. Temos aqui um questionamento. Se eu tenho uma embarcação com a qual eu faço charter há mais de 20 anos, como posso fazer para levar as pessoas em charter para Alcatrazes? Nossa missão nesses anos tem sido colocar as pessoas em contato com o mar e a natureza. Lembrando, antes do Thiago pegar a fala de volta, gente, a pessoa que é condutora e tem embarcação, ela não pode desempenhar, condutora de visitante e tem uma embarcação e também conduz a embarcação, ela não pode desempenhar as duas funções simultaneamente. Isso é um ponto. Mas aí, em relação à questão de charter, Thiago, o que você nos diz? Eu acho que, se for quem eu estou pensando, né, essa questão já foi, parece que é ela e o esposo, os dois são condutores, Isso, eles têm, não é isso? São eles mesmos, né? exato. Você pode fazer o charter. O charter tá show de bola. Um grupo vem, na modalidade charter, tá tudo bem, a gente só não pode usar da modalidade charter para simular um negócio jurídico. Grupo de amigos, chegou, ó, eu quero alugar o barco e ir para Alcatraz, tá perfeito. Tá perfeito, receba, trate bem esse grupo, que amanhã ele vai voltar com o primo, com o amigo, ele vai pôr um monte de foto no Instagram, ele vai. Tá perfeito. O que você não pode, eu tava conversando com o Jerônimo antes de começar, ou já tinha começado, não lembro. A gente tem duas embarcações, eu e a Tommy, eu nunca fiz um registro para Alcatraz na modalidade charter. Por todo o cuidado que eu tomo com isso. O que você não pode é simular uma comercialização de vagas na modalidade charter. Você não pode. Eu tenho 10 amigos por aí. Quanto custa? Ah, custa 1.500 por amigo. Você já quebrou a cara. Custa 8.000 a embarcação. Custa 12.000 a embarcação. Mais o condutor. Não agregue. Lembra que agregar serviço gera responsabilidade? O barco custa tanto. Os meus honorários como condutor, como condutora, são tantos reais. Tá perfeito. Faça o melhor serviço possível. Entregue esse amor que você está trazendo, vocês todos. O que você não pode é dentro do contrato. Então, o contrato da embarcação é 10. Então, é 1.500 para cada um. R$ 1.000 para cada um. Isso você não pode. O contrato do barco é 10. O contrato está escrito até 15 pessoas. Legal. Então, se levar uma ou 15 pessoas, é o mesmo preço. Ou não. Por pessoa sobe tanto, porque eu preciso pôr mais água, eu preciso pôr, enfim, né? Fruta, lanche e tal. Legal. Mas é o preço da locação. Eu não posso simulação
de negócio jurídico na modalidade charter, tentar vender individualmente até o limite da embarcação. Isso é charter. Isso é crime, isso é errado, isso é ilícito, mas não vou usar a palavra crime. Isso é ilícito. Simulação de negócio jurídico. Bom, beleza. Temos aqui muitos elogios, agradecimentos merecidos. Bom, não sei se alguém mais aí tem algum questionamento, gente. Se não tiverem, eu vou então interromper a gravação para a gente também deixar o Thiago descansar e para vocês também descansarem depois dessa fala aí. Beleza? Muito obrigado. Agradecer, então, antes de encerrar a gravação, ao ICMBio, a oportunidade, não só de estar aqui trazendo um pouquinho da minha experiência como advogado, mas enfim, eu estava contando para o Jerônimo, a minha vida pessoal e o Alcatraz se mistura. Então, é um prazer muito grande hoje vestir aquela camisa azul, né? Eu tenho muita honra de pôr aquela camisa. O André está aqui, não sei se tem outras pessoas que eu já mergulhei lá em Alcatraz, eles sabem o quanto eu me empenho, mesmo antes de ser condutor, para poder entregar uma experiência legal para quem está lá. Gente, opa, tem uma mãozinha aqui do O André, do André Roberto. Camille e o Vamos Dibi lá, também. eu Dibi, vamos lá. Ô, Thiago, obrigado aí, Bom, também toda a equipe do ICMBio aí, Alcatraz. Se me permite, é uma pergunta rapidinho aí, não queria tomar Quantas tempo você da quiser. galera também. No caso aí do charter, né? Quem pagaria a locação do barco? Se é um grupo de amigos, né? Para evitar realmente qualquer. Porque eu quero trabalhar, oferecer o meu serviço como condutor. Esse é o meu preço. Aí eu entendi a questão de indicação, enfim, de minimização de risco, e espero que a gente possa evoluir aí nesse fluxo, né, nessas questões. O que você orienta como advogado? O grupo vai fazer esse pagamento direto aí para o dono da embarcação, mas no fundo alguma pessoa vai ter que receber esses valores e fechar, ou enfim. Queria Se entender você um for pouco isso. perguntar a minha sugestão como advogado, e é muito engraçada essa pergunta, porque, né, enfim, no contrato, se eu fosse fazer esse contrato, quando as pessoas querem alugar o meu barco, tá? Nós temos barcos da Rosa do Mar 1, Rosa do Mar 2, jet ski, enfim. Eu coloco como responsável financeiro todos, por mais que um pague. Todos eles são corresponsáveis dessa obrigação, porque aí eu caracterizo que realmente foi um grupo fechado que ficou responsável por essa obrigação. Não eu aluguei e repassei vaga para outros. Essa seria a minha indicação. Se você, enquanto condutor, quer fugir dessa responsabilidade, ó, tá aqui. Aquele documento, né, que a gente ficou de falar hoje, era justamente isso, que precisa ter o contrato. E no corpo do contrato, todos que vão embarcar, né? E claro, essa lista tem que bater com quem vai assinar o termo de responsabilidade, de exigência de responsabilidade, que o ICMBio me obriga. Mas eu colocaria todos na função de contratante e não de visitante. Tá? Então essa é uma dica para você. Ó. O cara vai fazer charter? Legal. Mas esse cuidado quem vai tomar é o dono do barco. Né? Ele tá lá, ele vai ter um contratinho que ele vai passar, ele vai pagar direto para o dono do barco. Em hipótese alguma, esse dinheiro passa na tua conta. Se cair um centavo na tua conta, você já é responsável. Tá? Então, e coloque todos na modalidade contratante, não simplesmente visitante. É isso, por exemplo, né? No caso do Gustavo lá do Capitão Chimão, que já é um operador de lá, né? Veio um grupo me procurar. Eu falo, ó, meu serviço para levar vocês como guia credenciado de até 10 pessoas é esse, e tem o barco lá que vocês podem fechar com ele. Então, mas o Ou Gustavo aí vejam. não é charter. O Gustavo, Não, mas, o Gustavo é uma Gustavo embarcação é de operador turismo. autorizado. É O outra coisa, Gustavo ele não é pode mas, vender. charter. mas eu também posso usar ele também, né? Para Pode, claro, fechá-lo, né? claro. Ele É que aí essas você duas, eu pode posso, vender sim. vaga. É porque a Ele pode Não, eu vender situação, vaga. não, ele ele pode vai poder vender, vender. André, a Eu situação não. é muito diferente, Você não, cara. ele pode vender. Sim. E aí ele pode me contratar como guia também, né? Claro. Não, Sim, beleza, sim, já sim. esclareceu. Obrigado aí. É Valeu, isso. pessoal. Valeu, turma. Dibi? Então, primeiramente, queria agradecer a iniciativa, né, do Thiago, da Tomi, e também a disposição aí de estar trazendo informações técnicas aí da sua área, né, Thiago?
que é uma área bem complicada para quem não estudou ou para quem não tem experiência no assunto, né? Eu, por exemplo, apesar de que eu sou da primeira turma lá de Alcatraz, né, de 2018, e estou bem inteirado aí de todas a parte de legislação e tudo mais, né? Mas eu queria agradecer pela iniciativa, né? E a gente precisa muito disso, tá? Principalmente por causa da vinda dos novos condutores, né? De várias turmas que vieram depois, e a gente precisa, né? Estar unido e estar bem informado. Então, além dessas questões jurídicas que são mais chatinhas para quem é leigo, né, que a gente depende de vocês, também recomendo que todo mundo se intere de toda a documentação que a gente recebeu aí, principalmente recentemente aí, né? A gente recebeu a cartilha, vamos dizer assim, de novo, né? Com todas as regras aí de trabalho nosso, de funcionamento do parque, etc. Então, eu acho que eu só tenho a agradecer, mesmo sempre a gente tem alguma coisa a aprender, né? Então, sejam bem-vindos aí os novos condutores que estão participando da reunião e, assim que der, né, vamos sempre procurar fazer essas reuniões tão bacanas, tá bom? Obrigado, viu, gente? Satisfação enorme aí poder ser condutor e ter a minha camisa que já está toda raladinha, mas eu tenho uma outra nova que eu acho que eu vou pôr num quadro, de tanto que eu gosto de lá. Pessoal, Falou, e assim, gente. obrigado, Dib. E aí, aproveitando essa fala do Dib, eu acho que vocês que estão presentes aqui, os demais também, vocês podem ser propositivos, gente, em relação a essas ideias de capacitação, porque essa conversa nossa de hoje, por exemplo, o Thiago que trouxe o tema. E pra gente é interessante isso, sabe? E tendo uma conexão com a atividade de visitação em Alcatrazes, ou com a conservação de Alcatrazes, ou com mergulho, esses temas correlatos que estão no programa de capacitação nosso lá, vocês podem propor coisas. Não necessariamente o ICMBio tem que ficar necessariamente ser o propositor das coisas. Vocês podem trazer também os temas para a gente. Isso é super legal, porque fica mais dinâmico e talvez até retrate mais a realidade de vocês do que só o ICMBio ficar trazendo coisas também, né? Então A é bem Patrícia legal. pôs uma pergunta aqui que não tem muito a ver com o tema, mas eu vou tentar responder de uma forma rápida, sem entrar muito no tema. A distância de Alcatrazes permite só então que uma embarcação de mar aberto tenha autorização para chegar até lá. E por conta dessa distância, também exige uma habilitação apropriada para essa finalidade, sem ser na modalidade turismo. Estou falando uma embarcação particular, tá? Então, a princípio, é uma resposta bem simples, né? Então, a distância que Alcatraz está exige uma embarcação mar aberto com a devida habilitação, né, de quem vai conduzir essa embarcação esteja devidamente habilitado para essa navegação em mar aberto. Beleza. Podemos encerrar, pessoal? Acredito que sim. Agradeço aí a todo mundo que ficou conosco até agora. Agradeço mais uma vez aí ao Thiago e à Tommy também aí que está nos bastidores dos monitores. E espero que a gente possa se encontrar outras vezes aí para tratar de mais coisas importantes. Inclusive, fica a ideia, Thiago e demais, de repente a gente trabalhar esse fluxo dos prestadores de serviço e de repente essa Vamos, história de uma minuta de contrato, alguma coisa com o assim, maior para prazer, material de suporte do pessoal, tá bom? com o maior prazer, com o maior prazer. Joia. Eu estou à disposição, eu estou à Beleza, disposição. então. Obrigadão, então, pessoal. Valeu, Vou encerrar a gente. gravação. Falou, Muito Tá? Boa noite a obrigado todo Jerônimo. mundo pela e bom paciência de descanso. todos aí. Boa Valeu. noite, gente. Obrigado. Valeu.